Olá, meu irmão, minha irmã. Então, mais um dia para nossa meditação a respeito das benditas almas do purgatório neste mês de novembro. 14º dia, nós meditaremos o alívio das almas no purgatório. Iniciemos então com a nossa oração e oração confiante na misericórdia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti neste mês de novembro, todos os dias, pela consolação de nossos irmãos falecidos, dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos, através delas, as graças que Te pediremos. Então, o abade Martin Berliou, ele vem nesse 14º dia nos conduzir à reflexão de que as almas do purgatório podem ser aliviadas em seu sofrimento. Nós podemos aliviá-las. Acreditamos, segundo define o Concílio de Trento, que as almas detidas no purgatório podem ser aliviadas pelos votos dos fiéis. É assim que, em sua magnífica e divina unidade, a Igreja entende os cristãos de todos os tempos e de todas as situações. A caridade que os une e torna comum seus bens espirituais não se estende apenas aos vivos, mas passa para além do túmulo, atuando sobre os que morreram na paz do Senhor. A caridade, disse São Paulo, não é como fé e esperança que morrem conosco. No nosso último suspiro, ela sobrevive à morte e nunca perece. A caridade nunca perece. Em dias anteriores, nós meditávamos que as nossas palavras de amor possam ser transformadas em atos concretos de amor. Rezemos pelas benditas almas do purgatório e pelas almas dos nossos entes queridos, as quais nós dizemos que amamos. Que nós também possamos continuar transformando essas palavras em ações. Porque a caridade, esse amor verdadeiro, sem esperar nada em troca. Não porque vamos ganhar algo em troca, mas porque amamos estas almas. Amamos ser irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E por isso mesmo essa caridade ela não pode morrer. E é essa caridade em nós que vai nos unir a essas almas do purgatório. E nós, enquanto alma do purgatório, se um dia lá estivermos, estaremos unidos aos vivos, né, que ainda estarão aqui, através desse laço de caridade, que nunca perece, nunca morre. Portanto, os justos, após sua morte, não são separados da igreja, nem cortados da comunhão dos santos, nem dormem. Eles são sempre nossos irmãos, nossos amigos, nosso próximo. Como os anjos e os eleitos do céu, também podemos libertar estas almas da prisão. Além do mais, anjos e santos só podem fazer isso através de suas orações. E podemos fazê-lo através de todos os tipos de atos de amor. Boas intenções, caridade, orações. Deus nos deu tanto poder sobre o destino dessas almas, disse o padre Faber, que ele parece depender mais da terra do que do céu. Esta é a doutrina consoladora da Igreja. Esta é a comovente economia da comunhão dos santos. Então, é interessante a gente perceber nessa fala do padre Faber, né? Deus parece depender mais de nós aqui na terra do que dos santos e anjos no céu, para com essas almas do purgatório. E claro, porque somos nós aqui na terra que receberemos muitas graças e muitos méritos, e o nosso coração, como São Felipe Neri, né, ele vai cada dia se expandir mais de amor, de caridade, quando nós de fato reconhecemos e transformamos não só, né, nossa caridade em palavras, mas em atos concretos. Nós cresceremos em caridade, nós nos tornaremos mais santos com isso. Claro que Deus quer que nós, através desse ato de misericórdia para com as almas do purgatório, nós também alcancemos uma maior caridade já aqui na terra. Claro, né? Os anjos e santos do céu já não conseguem mais aumentar a sua glória. Já tem tudo o que necessitam. E nós sim precisamos. Por isso mesmo Deus confia tanto em nós,
para interceder por estas almas. Que alegria para você que lamenta um pai, uma mãe, um marido, um filho. Conforte-se, você ainda pode lhes dar provas de seu amor, de sua devoção. Você pode ser o anjo libertador deles. Então apresse-se, venha e quebre suas correntes. Venha para liquidar suas dívidas, para que essas queridas almas possam voar para o ventre da igreja triunfante. Então, meu irmão, minha irmã, que na comunhão eucarística nós possamos nos encontrar com esses entes queridos e verdadeiramente, unidos a Cristo, nos reencontrarmos, já aqui na Terra, com esses entes queridos, né? E claro, através da nossa caridade, nosso ato de amor, da nossa lembrança, e não só uma lembrança vazia de simplesmente lembrar, mas uma lembrança de amor. E um amor que não cesse, um amor que continua amando, um amor que continua cuidando, um amor que ainda continua desejando o céu. Esse é o principal critério, né? Se um amor é verdadeiro ou não. Você ama alguém a ponto de desejar-lhe o céu? Isso é amor, né? Que nós possamos verdadeiramente buscar esse verdadeiro amor para com nossos entes queridos, vivos, mas também os falecidos. Não apenas podemos, mas devemos ajudar essas almas infelizes. Devemos isso a Deus, um Pai bom e terno. Ele as ama como esposas e está ansioso para abrir-lhes a porta do céu, mas sua justiça se opõe. Então, se ele se vira para nós e nos implora para ajudá-las, ele nos fornece os meios e considera como se ele mesmo estivesse fazendo o que faremos pelas mais culpas e mais sofridas entre as almas. Devemos isso a esses pobres exilados. Alguns, ou talvez um grande número, sofrem no purgatório por culpa nossa, como resultado de negligência, mau conselho, escândalos. Será que não faremos nada para aliviá-los? E ousaremos ainda dizer: sou inocente das lágrimas de sangue derramadas por esse homem justo. E ter essa consciência da nossa pequenez, das nossas falhas, das nossas misérias, a ponto de querermos sempre, de algum modo, consolar o coração de Jesus com a nossa conversão. E a nossa conversão é reconhecer também que somos falhos para com pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. Quantas e quantas vezes a gente não correspondendo ao que somos chamados, ao nosso estado de vida, à nossa vocação, no tempo determinado, pela dureza do nosso coração, quantas e quantas almas deixarão de receber graças ou ensinamentos, né, através de nós, que nós já deveríamos estar lá orientando, cuidando, né, amando, e por causa dessa incapacidade nossa de estar lá, né, por não termos correspondido como deveríamos, essas almas que nós nem conhecemos, se um dia venham a falecer, elas com certeza terão mais dificuldade de algum modo nessa trajetória, nessa santificação aqui nessa vida. E depois da morte, claro, terão com certeza um julgamento justo e, talvez por causa de nós, um purgatório um pouco maior. Então, é nossa conversão, é caminho de conversão também rezar pelas almas do purgatório, mesmo aquelas que nós não conhecemos. Só para a gente ter uma noção da nossa pequenez, diante da importância que é a vida do cristão. E cristão como cristão. Não só um cristão que se diz cristão, né? Não só um amor que é dito que amo, mas de fato algo que se torna concreto, um cristão que de fato se converte, cumpre sua missão, né? Deixa Deus agir. Então, muitas vezes, nós não conheceremos aquelas almas, aquelas pessoas que nós fazemos e faremos o bem, e também não conheceremos as almas que nós um dia talvez atrapalharemos, né, nesse progresso espiritual. Que tenhamos então também esse ato de humildade, né, de reconhecer que, quem sabe, fui eu que aumentei esse tempo no purgatório, por que não eu também ajudá-las, né? E claro, isso não é um julgamento para nos pesar a consciência, coitado de mim, né? Nossa, a igreja ela quer nos pesar um fardo. Não é isso. É nos levar a reconhecer quem nós somos. A humildade é a verdade, já dizia Santa Teresa, né? E a verdade é a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Diante do que Deus quer de nós, nós nem podemos imaginar. Deus quer que de fato nós convertamos mais pessoas. Deus quer que de fato nós demos bom exemplo cristão. E muitas vezes nós não fazemos isso. Isso é claro, é óbvio. Não é um peso que está sendo posto nas nossas costas. É simplesmente fruto das nossas más ações ou da dureza ainda de corresponder à vontade de Deus.
E por que não? De joelhos, com o coração contrito, né? Diante de Deus, suplicarmos essa misericórdia para nós, mas, claro, fazer algo para compensar isso, pedindo então pelas benditas almas do purgatório. Finalmente, devemos isso a nós mesmos. Não esqueçamos que um dia precisaremos, talvez em breve, de que alguém tenha para conosco a caridade que agora podemos ter para com os outros. Tudo isso que a piedade nos inspira a fazer pelo falecido, disse Santo Ambrósio, se transforma em obras meritórias para nós e no final de nossa vida receberemos 100 vezes o que oferecemos. Questione sua consciência. Você já compreendeu e praticou esse importante dever alguma vez? Você pensa com frequência todos os dias nas almas que sofrem no purgatório? Tenha no futuro essa caridade que Deus ordena e abençoa. Essa caridade que abre o céu tanto para quem a exerce como para quem é seu objeto. Essa caridade que é o passaporte do cristão para o outro mundo. Sem caridade não entraremos no céu. Catarina de Cortona veio de uma família ducal. Quando criança, sua piedade e seu fervor eram iguais ao de um anjo. Ela nem tinha completado 8 anos quando perdeu o pai. Um dia, ele lhe apareceu envolto nas chamas do purgatório. Minha filha, disse ele, estarei no fogo até que você faça penitência por mim. Com o coração cheio de compaixão, Catarina se levantou com uma coragem muito acima da natural fraqueza de sua idade. A partir daquele dia, ela iniciou dessas austeridades surpreendentes que a tornaram um prodígio de penitência. Suas lágrimas, suas orações e suas mortificações logo desarmaram prodígios de penitência. Desarmaram a justiça divina e descarregaram a dívida paterna. Seu pai, radiante com o esplendor do bem-aventurado, apareceu novamente e dirigiu-lhe estas palavras: Deus aceitou seus atos de amor, suas orações, minha filha. Desfrutarei da glória. Siga pelo resto de sua vida essa imolação como vítima para a salvação das almas que sofrem. É a vontade divina. A Virgem heróica era fiel à sua missão sublime. Durante toda a sua vida, ela orou e praticou terríveis austeridades pelo alívio dos mortos. Seus companheiros piedosos queriam que ela reduzisse levemente suas penitências. Ela respondeu com notáveis palavras que trazem todo o segredo de sua vida. Catarina de Cortona disse: quando alguém vê o que o purgatório e o inferno são, como eu vi, nunca é demais o que podemos fazer para tirar as almas do primeiro e mantê-las longe do segundo. Portanto, não devo me poupar, porque me ofereci como sacrifício por elas. Então, o compromisso que ela fez com Deus, né? Esse compromisso, ela, como santa de Deus, como aquela que de fato reconhece quem de fato é Deus e a quem ela fez esse compromisso, ela não volta atrás. Ela não diminui o que de fato prometeu e sabendo que Deus dá muitas graças a ela, capacita elas para esse cumprimento, né, da sua missão. E nós também temos a missão e o dever de ajudar as almas que Jesus redimiu. Nunca se esqueça disso. Como uma grande amiga, que hoje é comadre minha, ela um dia me disse, né, na juventude, antes mesmo de casar, ela me disse, se um dia eu morrer primeiro, reza por mim, viu? Reza por mim para eu sair do purgatório quanto antes. Olha que interessante, né, a gente pensar nisso. E será que temos bons amigos o suficiente para nos confiar as suas orações? Olha que coisa. É interessante a gente pensar na nossa morte, né? Já dizia os santos, né? Meditai nos novíssimos, na morte, no julgamento, no céu, no inferno, no purgatório, e não pecarás jamais. Então é uma busca incessante para que nós até mesmo nos comprometamos a sermos melhores, para que um dia não caiamos no purgatório. Meditar e rezar por essas almas todos os dias, isso nos faz lembrar, né, que um dia nós não queremos estar ali nesse sofrimento, e por isso mesmo precisamos ser melhores, abandonar o pecado, buscar melhores ambientes e melhores amizades, a vida de oração, meditação, né, e que quantas e quantas vezes nós falhamos, nós simplesmente temos uma regra de vida, uma rotina
mínima, né, de oração. Então, que nós possamos ser mais generosos, como Catarina fez. Então, façamos nossa oração nesse final da nossa meditação. Bendito seja, ó meu Deus, por ter me confiado gentilmente o alívio destas almas, a quem tu amas e que tem tanto direito à compaixão. Quão doce é poder enxugar-lhes as lágrimas e abrir-lhes o céu. Recorda-me sempre deste grande dever de caridade e ajuda-me a cumpri-lo. Ó Jesus, sê favorável ao nosso querido falecido. Chama teus filhos e nossos irmãos para a felicidade eterna e deixa a luz que nunca se apaga brilhar sobre eles. Que eles descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.